Olá, boa tarde. Estamos começando mais um curso de Excel avançado. Hoje a gente vai dar sequência na aula que a gente tinha terminado ao sábado passado. Vamos aqui abrir o Excel. Vamos estar abrindo o programa Excel. Vamos entrar na opção Abrir Computador e vamos pegar lá na nossa pastinha Curso de Excel, que ela se encontra na Curso de Excel, na pasta Documentos aqui, ó, Documento, Curso de Excel. Para quem está fazendo o acompanhamento, a gente vai estar terminando aqui, né, o curso, a aula da aula 4. Então já vamos abrir o nosso trabalho. Bom, a aula passada a gente estava trabalhando em algum recurso para estar fazendo aqui o recurso para que a gente mudasse o status da data e ela completasse. Bom, basicamente o que a gente vai fazer aqui está mudando então aqui a gente já tinha programado esse status aqui para quando a gente colocasse a data. Por exemplo, hoje é dia 3, então vamos supor que a gente fez a visita hoje, né, 2022, então ele vai marcar aqui como pessoa visitada, né? E o interessante é que para ele poder estar marcando aqui o status, né, também, a partir de que a gente marca a data aqui. Então o que eu fiz? A gente vai criar uma fórmula aqui chamada função C também, entendeu? Então primeiro a gente vai lá dar o igual, né, e a função C, certo? Para que a gente possa estar continuando ali. Então função C, vai abrir o parênteses, e aí a gente vai colocar a função entreaberto, tá? Então só para a gente passar aqui, ó, função C. Então eu vou utilizar aqui o J3 porque o J3 é a minha data, tá? Então aí eu vou classificar aqui que se o J3 for igual a vazio, quando eu coloco duas aspas assim e não escrevo nada, então o que eu quero dizer é que ele vai estar vazio. Então eu quero que ele escreva em aberto. Em aberto. Certo? Fecho aspas. Vamos dar um espacinho aqui. Em aberto. E vou fazer mais uma função C para que ele faça o fechamento, né? Então, se J3 for igual à data de hoje, que no caso a gente coloca a fórmula hoje, fecha parênteses, né, ponto e vírgula. Então eu quero que ele escreva para mim finalizado, certo? Vou fechar o parênteses. E até então aqui se ele tiver em branco, ele vai escrever em aberto. Aberto, faltou um aberto, isso. Então se ele tiver em branco, ele vai classificar para mim em aberto. E se a data, né, do J3 aqui ou do J4 for a data de hoje, no caso se fosse 03/10/2022, ele vai colocar como finalizado, né? Mas para ficar mais completo aqui também, o que eu posso fazer? Eu posso colocar mais uma função C para fazer o fechamento bem mais completo. E vou discriminar se J3 for maior, né? Se a data for maior que hoje, né? Porque às vezes eu posso classificar a data como maior ali, né? Então eu coloco que também ele é finalizado. Então vou escrever ali finalizado,
Vou fechar ali, fecha o parênteses, ponto e vírgula. Não pode esquecer do ponto e vírgula ali, então opa, faltou o ponto e vírgula aqui. Isso, depois dos ponto e vírgula aqui, muito bem. Um Fzinho maiúsculo, muito bem. E eu não posso esquecer também de fechar os nossos parênteses finais. Fechou, fechou, maravilha, 3 finais. E vou dar um Enter, vou dar um OK. Opa, eu acho que eu esqueci do parêntese, do ponto e vírgula aqui. Então vamos lá, depois, aqui faltou um ponto e vírgula. Isso, aí agora deu certo. Então vamos lá então, ó, só pra gente entender aqui. Se eu apagar aqui, ele vai classificar para mim como em aberto, certo? Se eu colocar a data 03 do 10/2022, ele vai colocar como finalizado, que é o mesmo caso que ele classificou aqui, ó, a pessoa visitada, finalizado, né? E a data de hoje, né? Imagina que se fosse, por exemplo, 09/09/22, né? Eu poderia colocar aqui, ó, no caso, pessoa visitada hoje, né? Ele classificou como 0. Então por quê? Porque eu coloquei a data menor, né, do que a data de hoje. Então, para fazer aqui, eu poderia também fazer um fechamento aqui, ó. Eu poderia abrir aqui, ó, e colocar depois do ponto e vírgula aqui mais uma função. Vou colocar aqui, ó, função C CJ3, né? Aí eu posso classificar, for menor que hoje, que a gente está usando o parâmetro hoje, tá? Para classificar. Então eu quero que escreva finalizado. Aí eu ponho os aspas e ponto e vírgula. E eu esqueci mais um parênteses aqui. Vamos lá. Mais um parênteses. Depois de finalizado ponto e vírgula. Muito bem. Então, porque sempre que tiver uma data aqui, ele tem que dar finalizado. É isso que a gente precisa entender. Se caso ele não tiver data, ele vai ficar em aberto. Independente do que seja, se a data for maior ou menor, tendo uma data de visita, né? Ó, se eu visitei 10/9/2022, ele vai dar como finalizado porque foi realizada a visita. E é isso que a gente precisa classificar aqui, ó. Certo? Então só para abrir a fórmula aqui para a gente ver, ó. A gente consegue ver aqui em cima a fórmula, né? Então vocês podem pausar a aula e classificar e escrever, tá? Muito bem. Vamos lá. Agora que eu já tenho a fórmula definida, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, no quadrinho e vou arrastar para baixo. Tá vendo? Então ele descreveu para mim aqui, ó, que as visitas estão em aberto. E como aqui também a gente trabalhou na aula passada, né? Quem não acompanhou direitinho pode também pausar o vídeo aí, ó, e copiar a fórmula, né? Ó, essa fórmula aqui. Pode pausar aí, ó. Tô dando um tempinho que vocês podem pausar e escrever, tá? Bom, basicamente é isso. E aí ele vai ter 2 status de acompanhamento, um de mensagem e um de status de visita, né? Se caso, por exemplo, eu visitar essa pessoa aqui hoje, 03/10/2022, ele vai classificar como finalizado e pessoa visitada. Então era basicamente isso que a gente precisava aqui ter no nosso agendamento de cliente. Então agora você tem já, né, um agendamento aqui eficaz com as mensagens de aviso, tá? E outra coisa que eu lembrando para vocês, essa data hoje, é assim que vocês, sempre que vocês entrar na planilha, ela vai estar classificando a data de hoje e a hora também sempre vai estar acompanhando a data e o relógio do computador, tá?
Então por isso que aquela, na hora de fazer a função hoje, ela significa que ela vai acompanhar a data do relógio, tá bom? Bom, gente, então aqui a gente vai finalizar, salvar no como. A gente vai colocar aqui aula 5, parte 2. Tá? Então vamos salvar ali. Muito bem. Bom, a gente vai começar outro tema agora, né? Vamos basicamente aqui, vamos começar outro tema.